E aí, pessoal? Nosso encontro, aula 5, professora Gina Maciel, seja bem-vindo. Começamos falando sobre a revisão do período anterior. O Barroco foi um período de exagero, cultuava o contraste, muito conflito existencial, as pessoas eram fascinadas pelos temas relacionados à morte, eram pessimistas. Por quê? Porque viviam cheias de culpa. O período da Contra-Reforma trouxe a Igreja sobre o homem, trazendo, buscando esse homem, reaproximando esse homem da Igreja. O período clássico afastou o homem de Deus. O homem buscou a ciência, o conhecimento, buscou a si mesmo, e por isso foi chamado esse período de antropocentrismo. O período teocêntrico vai voltar a partir da Igreja, a partir da Contra-Reforma, e o homem ficará nesse conflito. As obras muito feias, grotescas, as ideias serão divididas entre palavras difíceis, cultismo e ideias, conceptismo, conversão. Padre Antônio Vieira, a partir de seus sermões, tentando converter a pessoa, a sua postura, a sua mudança. As visões desse período são todas contrárias, antitéticas, paradoxais, conflituosas. Sobretudo, o homem viverá um período de morbidez, ou seja, permeado pela morte. O arcadismo, outra revisão, é o período que vai suceder o Barroco numa linguagem mais simples, com ordem direta nas frases, versos brancos. Afinal, os poetas são livres para constituir liras, para construir poesias diferenciadas, sonetos, com liberdade de criação. Nesse período, o poeta finge estar no campo vivendo o bucolismo. O poeta finge estar ao lado de sua pessoa amada, que ele vai chamar de musa, e ele vai fingir que é pastor, vai viver convencionalismo amoroso. Com as palavras fugere urbem, ele finge que vai para o campo, finge que está fugindo da cidade. Fugere urbem, fugere, fugir. Então ele foge da cidade para o campo. Ele vai viver inutilia truncatio, ou seja, corta tudo que é inútil. Fale com mais simplicidade, viva de modo mais simples. Procure um lugar ameno, simples, calmo para viver, locus amenus. E, por último, aurea mediocrita, ou seja, participe de uma vida simples, com simplicidade, seja uma pessoa que busque viver cada dia como se fosse morrer amanhã. Então, vamos lá. Começamos com o romantismo, apreciando aqui uma tela linda. Nessa tela, note que o homem está deslumbrado pela natureza, o homem está diante de um cenário imaculado, perfeito. Esse período, ele, introduzido lá pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa, vai trazer uma burguesia cheia de poder. Uma burguesia que busca uma linguagem nova, que vai falar de modo diferenciado, que vai esperar um poema voltado a ela, uma linguagem voltada a ela. E toda essa produção voltada à sociedade vai mostrar, numa linguagem nova, identificação com novos padrões, direcionando o poema ao povo, à sua essência. Quais os assuntos serão tratados? Revolução, lutas cotidianas, política, efervescência social. Principais características desse período, ele será dividido em 3 fases: indianismo, ultrarromantismo e a última poesia chamada condoreira, o último período chamado condoreiro. A principal característica do período será uma oposição ao modelo clássico. No período romântico, o homem quer buscar um outro modelo, vai buscar uma estrutura em prosa, os textos serão mais longos, os romances serão muito cheios de amor, muito cheios de personagens lineares. Começa aqui, termina lá no final, você já sabe, tudo com muito açúcar, com muito afeto. O período vai desenvolver como núcleo central o amor, o relacionamento, família. A narrativa é ampla e reflete uma sequência temporal. E o indivíduo?
ele é o centro das atenções, as necessidades dele, as suas carências afetivas. Esses Essas produções, esses poemas, eles serão colocados em jornais. As pessoas então passam a adquirir os jornais porque os folhetins serão colocados diariamente, semanalmente, mostrando as histórias. Olha que bacana a primeira história que você vê aí. Helena. Quem escreveu essa história romântica? Você acredita? Machado de Assis. Ele vai passar com essa obra pelo romantismo e depois inaugura o realismo com uma outra obra, invertendo toda a sua história pessoal. Nesse período, o poeta usa versos livres também e brancos. Por que livres? Porque os versos agora não têm mais métrica, não precisa mais de serem decassílabos. Podem ser sem métrica e brancos, versos que não têm rima. Eles vão exaltar exageradamente o país. Então você vai chamar isso de ufanismo. Eles serão ufanistas, apaixonados pelo quê? Pelo Brasil, por suas riquezas, por sua natureza, por essa pátria linda e abençoada. Então, esse grupo indianista vai trabalhar com um índio cheio de valores e de especialidades. A mulher idealizada e a sociedade também. O amor também. Então você vê que tudo é fingimento poético, tudo é fingimento poético, tudo é idealização. A mulher é colocada no texto como um anjo de candura, e a sociedade como perfeita, e o homem como provedor de seu lar, como íntegro, como um homem de moral. Você verá que a coisa não é bem desse jeito. Por quê? Porque é homem. Então, a idealização ocorre em todos os sentidos. Às vezes é tão exagerada que vai levar à deformação. E aí você vai ver que há, no contexto, mais fantasia e textos imaginativos. A pátria perfeita, a mulher, uma virgem delicada, uma frágil submissa, um anjo de candura, inatingível, inabalável. E o índio? O índio vai ser o herói nacional. Nós não temos cavaleiros medievais, porque a Itália tem cavaleiros, a Europa tem cavaleiros medievais, mas o homem brasileiro não tem cavaleiro. O que ele tem? Tem um indígena, que será chamado de um homem de virtudes. Ok? Subjetivismo. Esse período é bem subjetivo, pessoal, cheio de sentimentalismos, em que o homem fala com amor da sua própria dor, ele confessa seus sentimentos. Ele é egocêntrico? Claro, a dor dele é maior, a dor dele é insuperável, ele supervaloriza as suas emoções. Cheio de saudade, ele vai fazer poemas que retomam a infância, que voltam ao passado. Então ele estará saudoso de seu tempo de menino. Por quê? Porque nesse período ele não sofria. Nesse período não havia constrangimento, nesse período não havia tribulação espiritual. Então esse homem quer o quê? Fugir da realidade. Ele vai criar um herói para admirar. Quem é o herói? O indígena Tupinambá, o indígena Aimoré, tudo isso voltado ao sentimentalismo, voltado a si mesmo, ao trato pessoal. Vai falar numa postura narcisista. O que é narcisismo? Uma postura de amor intenso por si mesmo. Narciso era um personagem lá da mitologia. Então, leia sobre ele se você puder. Esse narcisismo nos mostra que o homem romântico tem os olhos voltados para si mesmo, numa visão particular também da realidade. Então, esse homem vê a sociedade de uma maneira diferente e vai descrevê-la desse modo. O indianismo é o que nós chamamos de primeira geração romântica. Vai ocorrer de 1836 a 1852. E ele trará o tema o indígena idealizado. O que esse período busca valorizar? A pátria, o Brasil. Então, as pessoas, ao lerem as obras indianistas, elas percebem um exagero em nacionalismo, em indianismo. O índio tem virtudes e vai se contrapor ao colonizador português.
Então, o colonizador português não é muito simpático ao povo brasileiro. Por que não? Porque o colonizador tira a riqueza e leva, o colonizador oprime a partir de impostos. Então, o homem brasileiro vai buscar valorizar o índio, porque o índio é um ideal de beleza, de servidão, de liberdade. Ele vai valorizar isso, vai transformá-lo em cultura nacional, em oposição a esse português que vai tirar dele riquezas. O índio é abnegado, o índio é herói. Você estudou que lá no Iluminismo havia um filósofo chamado Rousseau. E ele afirma, por meio de seu trabalho, que todos nascemos inocentes, que todos nascemos bons selvagens. E quem nos transforma? A sociedade. Então você observa que esse pensamento do bom selvagem de Rousseau vai aparecer lá nessa construção idealizada indígena. O interesse será todo sobre a pátria, sobre o povo, sobre a nossa língua. O homem agora precisava conhecer o Brasil, conhecer sua riqueza. Mas o exagero será tão grande que eles serão chamados de ufanistas. E esse ufanismo nos mostra que o índio é uma representação viva, perfeita, abnegada, heróica de um passado que nós não tivemos. Exaltação, sempre. Se é ufanista, é para exaltar a natureza, o folclore, a influência de medievalismo romântico sobre nós. Olha a tela. Moema está deitada, parte do corpo nas águas, parte na terra. Então você vê que esse romantismo medieval está de volta ali, valorizando a natureza, a perfeição formal e valorizando, sobretudo, a beleza plástica. José de Alencar será o nosso autor na prosa. Vai escrever da prosa, por meio de um Guarani, a história de um índio e de uma portuguesa apaixonados. E ele vai explorar esse indígena como herói nacional. E o Gonçalves Dias? O Gonçalves Dias vai ser o autor que vai explorar esse indígena na poesia, por meio de obras lindas como Ijuca Pirama, por meio de outros poemas e por meio também a valorização do nosso país, por meio de Canção do Exílio. Lembra? Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Continua depois, vai lendo isso aí, para você conhecer essa história maravilhosa indígena de Gonçalves Dias, filho de mãe índia tupinambá. O ultrarromantismo foi um período povoado por melancolia. Esse período, ele traz a subjetividade, a natureza conjuga com a obra, com a pintura, a melancolia. Então a tela pintada por Millet representa perfeitamente esse ultrarromantismo do período. As motivações desse período é compromisso com o nacionalismo, desinteresse pela vida política e social, descrença nos valores da Revolução Francesa. O ano é 1850. Eles então voltam-se para si mesmos e eles são pessimistas. Eles não acreditam mais na sociedade, nos valores iluministas, liberdade, igualdade. Eles agora criticam a burguesia, eles protestam. São homens que se sentem perdidos, uma geração perdida, cheia de atitude pessimista. No plano pessoal, essa geração será byroniana. Quem foi Byron? Um poeta inglês que vai morrer na Grécia e ele era romântico. Vai trabalhar o amor, a desilusão, o desinteresse, vai trabalhar a morbidez. Todos esses assuntos com muita tristeza, sofrimento, e por os assuntos serem de mau gosto, tristes, por essa geração ser uma geração de muita bebida, de muita droga, eles serão chamados de satânicos. Então, essa geração que trabalha a morbidez vai levar uma vida dividida. O conteúdo mais importante é a poesia. Você nota que dentro
dos versos que você terá a oportunidade de ler, basta acessar poemas românticos, os autores serão sugeridos para você. Você verá que eles tratam o cotidiano de modo dramático. Eles são sinceros. Por quê? Porque desabafam, falam de suas dores com muita profundidade, mas são sarcásticos também. Por quê? Porque desacreditam na sociedade. Então, eles usam uma linguagem muito cheia de ironia, marcada por conotações sarcásticas. Essa geração ultrarromântica foi marcada por nomes muito lindos, muito importantes. Casimiro, Álvares e Fagundes são o trio maravilhoso do período ultrarromântico. A última geração será chamada condoreira. Olha o condoreirismo, a imagem que você vê. Um negro vítima da escravidão. Observe, a poesia condoreira nascerá em 1870 com um poeta que se destacará, Castro Alves. Esse poeta, ele trará o tema político à sociedade, político social. Nós precisamos libertar esse homem. O Brasil era o último país do mundo a manter a escravidão. Todos os países já haviam terminado com essa vergonha, com essa marca, essa mácula em sua história. O Brasil permaneceria ainda por mais 30 anos com essa história. A poesia político-social, ela nascerá, como eu disse, em 1870, e ela estará presa, ligada aos ideais de Victor Hugo, o francês, que vai lutar por justiça social, que vai buscar a liberdade. Se lá as coisas tendem a ser graves e a buscar a libertação das pessoas oprimidas, aqui no Brasil o mesmo ocorrerá. Este é o nosso poeta, o poeta dos escravos, Castro Alves, um baiano fantástico e cheio de vigor. Agora, temos ali uma questão Enem. No trecho abaixo, o narrador descreve a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época. Qual? O romantismo. Naquele tempo, contava apenas 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas de seu tempo, do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas, às espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda, uma espinha. Não, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. A frase do texto em que se percebe uma crítica do narrador ao romantismo está transcrita em qual alternativa? Seria a primeira, em que ele fala que o autor sobredoura, ou seja, ele doura uma realidade ruim, cheia de sardas, de espinhas no rosto. Seria talvez a letra B? Ela era uma criatura atrevida, então chamá-la de atrevida, dizer que ela era uma criatura da nossa raça e chamá-la de atrevida, seria isso o papel do romantismo? Sendo que o romantismo era idealizador? Seria a letra C? Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário, eterno. Observa a crítica. É papel romântico. Letra D. Naquele tempo, contava apenas 15 ou 16 anos. Você vê aí alguma crítica que possa ser subentendida como crítica ao romantismo? Então, tiramos três, letras B, C e D. Sobram-lhe duas alternativas. Você vai julgar agora a letra A, que você já leu, o autor dourando a pílula. Conhece esse dito popular?
que é dourar a pílula? Significa que você está floreando, que você está colocando beleza onde não tem. E a letra E? A letra E diz que o indivíduo passa a outro indivíduo a fim ou para fins secretos da criação. Ou seja, não vai ficar claro por que foi passado. Então você já percebeu que a resposta é a nossa letra A. O narrador, ao dourar, ao sobredourar a realidade, ele está criticando o romantismo que não era real e não era sincero. Agora falaremos de um outro período, o período realista, que nascerá em 1881. Note que a imagem que você está vendo que apresenta 3 mulheres que estão catando espigas. Como é que a mulher está trabalhando? Olha o realismo mostrando a verdade. O realismo, então, vai descortinar essa idealização romântica e vai trazer a verdade, veracidade. Esse é o papel do homem realista. Mostrar a sociedade sem ocultar fatos. Ele não distorce a verdade, ele mostra a verdade como ela é. Contemporaneidade. Ele vai descrever e vai apresentar, mostrando o que está ocorrendo hoje, aquilo que está acontecendo de verdade. Então, o homem realista é um homem contemporâneo. Ele analisa a realidade e faz um retrato fiel dessa realidade. Então, ele descreve a personagem, o seu caráter, seu aspecto negativo, a sua natureza humana ruim, as suas falhas, seus fracassos. Ele vai detalhar tudo isso. O homem realista detalha. O poeta realista, o escritor em prosa. E qual foi o maior escritor em prosa? Machado de Assis. É ele que mostrará em suas obras e vai inaugurar o realismo por meio de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele vai apresentar o homem com toda a sua fraqueza, com seus fracassos, com os fracassos das instituições, a igreja, a família, a sociedade, o homem. E eles vão buscar mostrar que prazer e adultério estão juntos, próximos. Você verá outros escritores, também como Aloysio Azevedo, mostrando à sociedade, por meio das obras, também a mulher como objeto de prazer. Mas se a mulher é objeto do prazer, essa mulher também pode ser adúltera. E se ela for, o escritor realista vai mostrá-la, descortiná-la. E a sociedade? Ele denuncia os fracassos, as injustiças, vai mostrar que esse homem está submetido a um conjunto de forças determinadas por situações. O determinismo nas relações vão trazer causa e efeito. O homem realista, ele vai explicar por meio da lógica as atitudes da personagem. A personagem não é linear. Linear é a personagem romântica. Começa a obra, termina a obra, você percebe e sabe como aquilo ocorrerá. Tudo muito açúcar, muito cafezinho com leite, muito doçura. Esse é o personagem romântico, Você o conhece, você sabe suas características. E o personagem realista? Vou fechar a mão. Observe. Você vê esse lado, mas você não vê o que está aqui atrás. Então, o personagem realista é esférico. Você não tem mais acesso ao que ele pensa. Você não tem mais uma personagem amorosa, uma personagem cândida, pura, angelical. Essa personagem agora será descrita de maneira psicológica. O autor vai descrevê-la, vai narrar e vai justificar as suas atitudes. As características do realismo é a valorização da objetividade, afinal, sentimentos não importam mais, agora fatos importam. Então nós vamos descrevê-los sem sentimentalismo piegas. Tudo será impessoal, não é a minha dor, mas a dor social.
O tema é universal, é a família, a igreja, a escola. As descrições serão feitas dos tipos sociais e das situações. Não tem mais idealização. Esse homem será retratado verdadeiramente. Adúltero, se for mostrado como adúltero. Miserável, mostrado como tal. Então, o autor mostra fracassos, adultérios, misérias. Muitas críticas ocorrerão e a hipocrisia da moralidade da classe dominante será frequentemente criticada por esse grupo também de autores. Aceitar a realidade como ela é, em oposição ao romântico. Aí está ele, Machado de Assis, o nosso autor que morreu no século XX, olha, o ano 1908. A primeira obra dele que vai inaugurar o realismo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o que é póstumo? Aquilo que é depois de morto. Então você já sabe que a personagem principal da obra começa contando que está morto. Agora uma questão, faremos mais uma questão com descrições, com um fragmento de texto de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira, ou seja, morri. Expirar é morrer. Morri, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara do Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos, prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos. A moeda da época era o conto de réis. E fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste, constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis, na última hora, de última hora, a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós, que conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Olha que bacana o desenho. Você está vendo que é o cenário do cemitério. Aquele cenário que foi descrito na obra Memórias Póstumas foi desenhado. Aquele cenário desenhado por Cândido Portinari. Vejamos aqui. Compare o texto do Machado de Assis com a ilustração do Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor, comparando as duas, o texto e o desenho, o que você pode afirmar sobre a ilustração? Que ela apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. O texto verbal é o texto de palavras. O texto não verbal é o texto do Portinari. Você comparou os dois. A letra A diz que o desenho apresenta detalhes que não foram ditos no texto do Machado. A letra B fala que ele retrata fielmente a cena do Machado. A letra C diz que distorce, não foi fiel. Então ele distorceu a cena descrita no romance. Na letra D, ele expressa um sentimento inadequado. E na letra E, ele contraria o que descreve o Machado. Contrariar, dizer o contrário. Então, se Machado está descrevendo uma cena de alguém que morre e vai ser enterrado, e o desenho do Portinari também mostra a mesma coisa, então ele não contraria. Tiramos a letra E. Ele expressa sentimento inadequado? Não. Ambos os textos tratam a mesma coisa. O enterro, o momento do enterro de Brás Cubas. Então, não é um sentimento inadequado. Tiramos também.
Distorce a cena descrita? Não, não há distorção. Contrariar e distorcer são duas alternativas que depõem negativamente com a proposta textual. Essa questão foi fácil, não é mesmo? Então agora sobram-lhe duas. Julgue. Letras A e B. Qual a tua resposta? Perfeita resposta. Letra A. Cândido Portinari, então, desenha coisas que Machado de Assis não descreveu. Grande abraço para você, ótimos estudos. Nos encontramos na aula 6 com o naturalismo e outros assuntos maravilhosos. Grande abraço.